A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Desperta a geração. E hoje é um vídeo daquele que eu fiz no mês passado. Para saber como você tá. Como é que tá a vida. Como é que tá as coisas. Como andam as batalhas. Tem vencido? Tem duvidado? Tem pensado um pouquinho a mais antes de ter algumas atitudes? Então, nessa manhã de sábado, o vídeo vai falar sobre frutos. Mas não é só os frutos que a gente temos como Bíblia, como a Bíblia nos apresenta. Mateus 7, ele tem um versículo que vai falar assim: árvore que não dá frutos, que seja jogado ao fogo. Eu gostaria de te convidar ou expressar um entendimento, ou trazer alguma coisa que vai edificar a sua casa, o seu coração e a sua vida em Cristo. Quais são os seus frutos? Aquilo que você carregou durante a vida, que era uma sementinha e depois se tornou uma semente que eclodiu e hoje é um fruto de entendimento para a sua vida, ou aquilo que te leva a ser melhor. Quantas vezes entendemos que os frutos que a Bíblia nos refere é temperança e assim por diante, para aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Mas Mateus 7 vai falar sobre aquilo que você semeou. Quem é você? Qual é o seu fruto? Aquilo que você tem de melhor, que você guardou no colo, no coração, que edifica a sua força, tudo que você acorda de manhã e fala assim: Senhor, eis-me aqui, e apresenta ao Senhor. Quem é você? Será que se você olhar no espelho hoje, você vai perceber que você é uma árvore frutífera? Ah, Wagner, mas eu sou frutífero. Eu gerei uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, congrego em um ministério, sou um homem honrado, uma mulher honrada, um ser humano bom. Será que eu estou querendo falar sobre isso hoje? Será que realmente é sobre ser um ser humano melhor? Será que eu posso olhar para aquilo que eu estou vivendo hoje e dizer assim: não, eu gerei um fruto bom, eu gerei uma semente, uma árvore, ou fui uma pessoa diferente? Cara, Jesus, Deus, o Espírito Santo nos leva a nos confrontar todos os dias, porque as pessoas pregam o evangelho de amor. Nossa, como Deus é lindo, nossa, como Deus é bondoso. Só que Paulo, ele fala assim: seja imitador de Cristo como eu fui. E é sobre isso que eu quero falar com você. Será que ser imitador de Cristo é fugir das tempestades? Será que ser imitador de Cristo é correr do caos? Porque eu não vejo o meu Senhor Jesus fugindo dos confrontamentos, fugindo daquele que oprime. Em algum momento ele falou assim: que não tem pecado e atire a primeira pedra. Ou vai, a sua fé te salvou. São todos contextos onde o Senhor é confrontado. E se a vida te confrontasse agora? Será que a sua árvore estaria alicerçada? Será que você estaria pronto para passar por um momento de tribulação, firme na rocha, com as suas raízes fixas naquilo que Deus tem apresentado para você ao longo desses 20 anos de caminhada, desses 10 anos de caminhada, desses 15 anos de caminhada que você tem? Eu gostaria de te convidar a pensar sobre isso. Será que você não é só um barquinho que está aqui, ó, no fundo do meu vídeo, flutuando pela vida e deixando a vida te levar? Ou você escolheu viver o melhor dessa terra? Ou decidiu ser um cara pacífico? Qual é o fruto que você gerou?
Ah, Wagner, ele se diz ser um cara caótico. Eu quero guerra todos os dias, eu quero brigar todos os dias. Eu quero ser confrontado todos os dias. Eu não quero ser só uma árvore que ser jogada ao fogo para sustentar o fogo para outras pessoas. Eu não quero só subir no altar e pregar a palavra, edificar o coração do próximo. E o meu coração não está bom. Cara, eu fico pensando às vezes, é sobre mim mesmo que eu quero falar, sobre mim. Quantas vezes o diácono Wagner teve tantas dúvidas de quem ele era e por que servir a Cristo? Que eu deveria todos os dias dobrar o meu joelho e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque Ele é poderoso para fazer? Sim, é claro, Ele é poderoso para fazer. Eu entendo isso. Mas eu queria dobrar o meu joelho todos os dias, ou quero dobrar meu joelho todos os dias, porque eu amo as coisas dele, aquilo que ele me ensinou, ou aquilo que ele é. Cara, é tão fácil orar ao Senhor e o Senhor te dar uma casa, um carro. Eu acredito que isso seja fácil para o Senhor Jesus. Mas eu queria que você orasse ao Senhor, que você pedisse ao Senhor, para que Ele te gerasse um fruto bom. Mansidão, temperança, são os frutos que a Bíblia me obriga a ter, né? Mas eu quero que você se autoexamine. Poxa, cara, se eu perguntar para o meu filho quem eu sou, o que ele vai responder? Se eu perguntar para minha esposa quem eu sou, o que ela vai responder? Se no seu trabalho você perguntar quem você é, o que eles irão dizer? E eu não estou falando de comportamento de crente, não. Eu estou falando de comportamento, de caráter, de escolhas a ser feitas. Eu fiz as piores escolhas que você pode imaginar. Como todo vídeo eu falo. Eu sou o cara que mais escolheu pecar todos os dias. Fiz escolhas erradas que me levaram direto ao inferno. Será que isso é que vai dizer quem eu sou? Será que após aceitar Jesus, eu não quis mudar nada em mim? Não, agora Jesus vai ter que se adaptar àquilo que eu sou. O Evangelho vai ter que se adaptar àquilo que eu sou. Porque é fácil dobrar o joelho, fazer uma oração linda, clamar ao Senhor. E Senhor, eu estou aqui com um rio de lágrimas. É fácil. Olhar para as coisas que você está vivendo hoje e dizer assim: todas as coisas que eu tenho vivendo é porque o Senhor me permitiu viver. E em meio a um câncer, em meio aos projetos que você fez que não deram certos, foi a vontade do Senhor? Ou foi você que gerou um fruto que não vai te levar a esse ambiente? Desculpa, mas o Evangelho que nos confronta, ou o Evangelho que era para nos confrontar, ele pede que a gente entregue ao Senhor todas as coisas, mas com um comportamento de Cristo. Como se Cristo olhasse para aquilo que você é hoje e falasse assim: cara, ele não merece viver isso. E ele mudasse aquilo que você está vivendo. É como se o Evangelho do Senhor, como se a voz do Senhor te corrigisse todos os dias. Eu gostaria de que você olhasse para aquilo que você está vivendo e pensasse: Senhor, realmente eis-me aqui. E se o Senhor chamasse você nessa manhã de sábado e falasse: hoje você não vai trabalhar, você vai ser um pescador de almas. Hoje você não vai trabalhar, você vai ungir um novo profeta ou um novo rei. Cara, desculpa, mas eu preciso balançar a árvore nesse sábado e te dizer essas verdades. Não pode ser sobre você ou sobre só Cristo. Tem que ser a vontade de Cristo sobre aquilo que você está vivendo.
Mas Wagner, você sempre vem gerar dúvidas no meu coração daquilo que eu sou. Sim, porque eu acredito que o Evangelho ele é confrontativo. É como se fosse a lei da semeadura. Se plantássemos um fruto bom, colheremos um fruto bom. Mas será que o fruto bom que você plantou no passado, quando você colheu, ele continuou sendo fruto bom? Eu lembro de pessoas, eu conheço pessoas, homens e mulheres, que quando aceitaram Jesus, estavam no primeiro amor, e clamavam, e choravam, estavam no monte, e depois de algumas consagrações que veio sobre a sua cabeça, repensaram aquilo que estava vivendo. Cara, desculpa, mas eu preciso te balançar nessa manhã de sábado. Eu preciso te convidar a olhar para o tempo que está passando e te dizer, te levanta. Olha para a sua semeadura. Olha para os frutos que você gerou. Cuidado. Algumas alianças que você fez ao longo dessa caminhada tornaram seus frutos amargos. Algumas escolhas que você fez, algumas podas que você fez para poder se adaptar ao sistema que você estava vivendo, te afastaram do Senhor. Cara, quantas vezes olhamos para homens e mulheres que aceitaram Jesus e era de um jeito, e hoje se tornaram corrompidos, contaminados pelas escolhas que fizeram. Eu não sou o melhor cara para falar sobre escolhas. Eu não sou. Mas eu sou o melhor cara para falar sobre autoexaminação. Onde você olha para aquilo que você está vivendo e veja se o evangelho que você prega é a verdade. Não estou aqui para dizer que você é pecador, que você é sujo, que o demônio está habitando a sua casa ou o demônio está habitando as suas falas. Mas eu sou o cara que vai te dizer, examina as suas falas. Examine os seus comportamentos. Examine a sua casa, a sua família. E veja o que elas têm falado de você. Será que se eu hoje parar para pensar um pouquinho, vejo quanto sou um cara ruim, quanto eu sou um cara injusto, quanto eu não pondero aquilo que eu falo, quanto parece que tudo que sai da minha boca é a verdade. Cara, é sobrevivência, é claro que é sobrevivência. Mas desculpa, você precisa entender isso. Será que quando você aceitou Jesus, a presença do Espírito Santo dentro de você não mudou o ambiente? E não é sobre fingir, fazer uma cara de santo ou fazer uma cara de bonzinho para as pessoas dentro de casa ser um cara ruim. Cara, já temos tanto teatro por aí, já temos tanto homens que se dizem líderes e estão tão contaminados, tão corrompidos que não conseguem olhar os seus erros mais e acham que os seus erros é a verdade que precisa ser pregada. Cara, eu preciso te falar isso. Não espera o dia de Santa Ceia não, porque no dia de Santa Ceia todo mundo prega uma palavra de correção. Todo mundo é o dono da verdade. E esquecem da palavra. Estamos tão cegos naquilo que estamos vivendo. Essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Eu fui ao culto na minha igreja, cheguei no culto, a adoração, as oportunidades foram maiores que o tempo da palavra. O tempo onde a palavra foi pregada. Mas Wagner, a adoração também é uma forma de pregar a palavra. Sim, eu acredito nisso. E eu acredito também que a adoração move as águas. Eu entendo isso, não estou criticando sobre isso. Mas estamos
em um tempo onde um culto de 2 horas e 20 minutos é dedicado 30 minutos à palavra? Por que não fizemos um culto hoje onde a palavra será pregada no culto inteiro? Sentaremos, abrimos nossas Bíblias e temos algum homem ou uma mulher que vai expressar a palavra. Aqueles antigos cultos da palavra, onde a palavra era pregada sem tanta emoção, só a verdade que está escrita ali. Mateus 7 vai falar sobre isso, sobre aquilo que geramos. Porque o texto vai falar assim: se a árvore não gera frutos, ela é veneno, ela é ruim, não dá para se alimentar dela. Então, que vá para o fogo. É simples pregar isso. É simples olhar para algumas pessoas que estão pregando por aí, homens e mulheres, que já não conseguem mais perceber que falta verdade no evangelho que ele prega. Falta verdade no evangelho que eu prego. Que eu posso pregar uma coisa e viver outra. Né? E desculpa, mas eu fico pensando, por que será que se corrompemos tanto? Por que será que nós não conseguimos mais aceitar a verdade? Por que será que quando um pastor vem nos corrigir, ou uma mulher de Deus vem nos corrigir, mudamos de ministério? Quando Deus vem nos corrigir, choramos 2 dias, 3 dias e voltamos para o mesmo comportamento. Por que será que nós somos tão emocionados ou tão emocionais que não percebemos que quando o Espírito Santo vem nos corrigir, não queremos escutar? Escutamos palavras de bênção: você é lindo, você é maravilhoso, você é o servo do Senhor Jesus. Mas até os maiores servos do Senhor Jesus foram confrontados. Desculpa, mas precisamos de confrontamento nessa geração. Ei, geração, por mais Natãs nessa geração, por mais homens e mulheres que vão esticar o dedo na face de profetas, de homens e mulheres, de líderes, e vão falar assim: olha, o teu ministério está corrompido por sua causa, porque você não aceitou a verdade do evangelho. Cara, eu preciso gerar frutos bons. Eu preciso ser o cara que vai falar pra você assim: olha, aquele irmãozinho que você colocou no altar não está firme na rocha. Aquela irmãzinha que você colocou em cima do seu altar precisa de uma cesta básica. Que os filhos dela estão passando fome dentro de casa. Será que no teu irmão, na sua igreja hoje, que precisa de um medicamento, tudo isso você não enxerga mais como líder? Será que você próprio como líder não precisa se tratar em algum momento? Está cansado, fadigado, com o coração ferido, cansado de fazer a obra? Não precisa parar em algum momento de entregar o seu ministério na mão do seu esposo ou da sua esposa, ou na mão do irmão que está firme hoje, para você se tratar, para você se cuidar, para você cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa? Cara, eu sei que o evangelho é bom para a nossa vida, mas às vezes o evangelho ele pesa tanto na vida de alguns homens e mulheres que é necessário dividir o peso. Porque um barco aqui, ó, o barco aqui no vídeo, ele carrega o pescador, a rede e o peixe que foi pescado. Então, será que está botando tanta coisa dentro do teu barco que está fazendo o evangelho pesar para você?
Você não consegue mais gerar frutos bons. Vem várias colheitas sobre a sua casa. Você gerou tanto, você já está uma árvore cansada. Precisa ser poldada ou mudada, ou transferida de um vaso para outro vaso, ou descer a casa do olheiro, se quebrar e ser um vaso novo. Perdoa se eu estou sendo duro demais, ou não estou sendo duro, ou você não está entendendo aquilo que eu estou pregando nessa manhã para você. Eu só estou pregando para você sobre gerar frutos, sobre ser um ser humano melhor. E eu não falo nem sobre a palavra do Senhor. É você mesmo se examinar o seu temperamento, a sua personalidade, examinar aquilo que você fala, aquilo que você prega, ou aquilo que você vive, e pensar assim: Senhor, me desviei do caminho. Senhor, peguei uma curva que não era para ter pegado. Mas eis-me aqui, me ajuda a consertar o meu altar. Me tira desse vaso e me coloca em um vaso novo, para que eu possa gerar novos frutos. São esses frutos hoje que eu quero pregar para você. Cara, quantas vezes examinamos o texto, o contexto da palavra, e quando chegamos em cima do altar, a palavra ela é torcida para encher a nossa própria barriga. É por isso que pregam tanto chave de casa, chave de não sei o quê, e Deus vai te dar, e Deus vai te dar. E quando Deus não dá, o que fazer? E quando Deus não concordar, o que fazer? Mas Wagner, eu faço jejum, eu sou mulher de oração, eu sou um homem de oração. Eu não sento na roda dos escarnecedores. Será mesmo? Será que aquele que tem te aconselhado como líder não está te incentivando a ser mais do que você é hoje? Será que não está te aconselhando a ser melhor? Desculpa, mas você precisa olhar para dentro de si mesmo e pensar se realmente aquilo que você está pregando é a verdade. Mas Wagner, eu vou subir no altar e vou pregar os meus pecados? Sim. Vou falar: olha, gente, eu errei quando fiz uma aliança errada. Eu errei quando eu escolhi uma mulher errada. Eu errei quando eu escolhi um homem errado. Eu errei quando eu saí do meu ministério e fui para outro ministério achando que lá iam me edificar. Eu errei quando eu decidi abrir um próprio ministério, e esse próprio ministério veio abaixo de revolta no meu coração. Eu errei. E eu peço a vocês que não errem também. Porque um abismo puxa o outro. Eu escutei essa frase essa semana e fiquei pensando sobre isso. Um abismo puxa o outro. Uma sucessão de erros irão te levar a mais erros. E essa sacolinha de erros vai gerar frutos que são ruins para a sua vida. Gere novos frutos. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu não quero ser um pedaço de madeira que vai ser jogado ao fogo, que vai servir para aquecer alguém em algum momento e virarei pó, cinzas. Eu não quero morrer amanhã e escutar dos meus filhos, ou os meus filhos falarem para outras pessoas que eu era duro demais, ou que eu era amor demais. Existem duas medidas. Ah, meu pai era um cara ruim, nunca gostou de mim, nunca foi um pai abençoador, nunca foi uma mãe abençoadora. Problemas que vivemos uma geração com tantos problemas psicológicos, porque o pai foi alheio demais, a mãe foi submissa demais. Aí esses frutos que a gente gerou vão ficar no mundo aí, imaturos, emocionalmente despreparados, não sabe se está maduro, não sabe se está verde. E se você morresse hoje, como pai e mãe,
como ficariam seus filhos, seus frutos? Ah, deixei uma casa, um carro e uma profissão. Só. Deixei cento e quantos mil na conta. Isso são frutos que eles vão gastar e vão jogar fora. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Te convido a gerar novos frutos, geração. Desperta, geração. O tempo está correndo, ó. Mas correndo muito. 2025 passou igual um foguete. 2026 vem aí e vai passar igual um foguete. Seus filhos que eram meninos, que você trocava a fralda, hoje são homens. Então eu te convido a gerar novos frutos. E frutos que estarão alicerçados na fé. Ou alicerçados em um caráter bom. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ei, geração, desperta, Jesus te ama. E eu também. Que Deus abençoe a todos.